Verdade. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Imagina Ele sentado no seu trono de glória, com os seus olhos sobre este lugar nessa manhã. Como você se comportaria diante dEle? Gente do céu, e isso é uma realidade nessa manhã. Ele está sentado no trono de glória e nada passa desapercebido aos seus olhos, como chamas de fogo. Está olhando para este lugar nessa manhã. Será que quando ele olhou nessa manhã, ele se agradou do que ele viu de nós? Porque ele não vê o exterior, ele vê o quê? O interior. Como que ele olhou e viu o seu interior nessa manhã? Gente, só de pensar dá um tremor, não dá? Dá um arrepio, gente. Meu Deus, Ele está vendo todas as coisas o tempo todo. Se nós andássemos sobre essa terra com esse pensamento o tempo todo, Ele está vendo o que eu estou fazendo. Acho que muitas coisas mudariam na nossa atitude, né? Glória a Deus. Gente, eu vou falar hoje sobre 2 Crônicas 7,14. Já podem achar. Faz mais ou menos um mês que esse versículo tem trabalhado na minha mente, em mim, no meu coração. Eu não sei como funciona para quem traz a palavra, gente, para os outros. Mas para mim, quando vem uma palavra, eu fico tipo um mês naquele sofrimento. E o Senhor trabalhando em mim. Gente do céu, eu não sei como é os outros, mas comigo é assim. Enquanto essa palavra não sai, você não sossega. Então essa palavra está no meu coração, gente, já faz um tempão. E Deus sabe de todas as coisas, né? A gente sempre fala e parece que é uma repetição de quem traz a palavra, porque é a realidade. Você não pode falar daquilo que o Senhor não está trabalhando em você. Você não pode falar daquilo que o Senhor Jesus não está trazendo primeiro para você. Porque seria muita hipocrisia da nossa parte eu chegar aqui e falar um monte de coisa que não está acontecendo na minha vida, que o Senhor não está trabalhando em mim. Não tem como eu falar de algo que eu não tenho vivido. Né? Aquele negócio eu trago a existência. Não, gente, isso não vale para a palavra que você vai trazer. Se eu vou trazer algo é porque o Senhor tem trabalhado primeiro em mim. Porque é fácil você muitas vezes bater nos outros, né? E eu estou isento, mas é para o outro, Senhor. Não, é primeiro para quem está aqui. Parece tipo, todo mundo repete e é uma realidade, gente. Então o Senhor tem trabalhado isso no meu coração. Aqui a gente vai ver, né? Antes dessa palavra, irmão, a gente vai contextualizar. Aqui nesse pedacinho é uma resposta que Deus deu para Salomão. Antes ali no 6, no capítulo 6, aqui é o 7, no capítulo 6, nós vamos ver que Salomão, né, está consagrando o templo que o Senhor Jesus, que Deus prometeu para Davi. Quem lembra lá atrás que Davi queria fazer uma casa para o Senhor? Né? E o Senhor falou o que é para ele? Não, quem vai fazer é o seu filho, o seu sucessor. Né? Imagina, gente, que responsa, né? E assim aconteceu. Salomão construiu a casa para o Senhor em 7 anos. Gente, imagina, devia ser maravilhoso, né? Em 7 anos ele construiu essa casa. E aqui no capítulo 6, você vê ele ali, né, falando com o povo, né, contando a história, o que aconteceu, né, falando para o povo que Deus tinha prometido uma casa, né, que Davi queria fazer uma casa para Deus, e Deus ia fazer a casa através da vida de Salomão. Ele está contando ali a história. Né? E daí no 6, 24 e 25, ali no 6, uma partezinha para baixo, você vê que Salomão começa a fazer uma oração ao Senhor. Uma oração maravilhosa. Se tiver tempo, escute essa oração, leia essa oração. E tem um pedacinho, amados irmãos, que ele orou ali no 6, 24 e 25, que diz assim: quando o teu povo, isso é Salomão orando para o Senhor, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-lhe voltar à terra que lhe deste a teus pais. Daí lá em 2 Crônicas, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, responde a Salomão. O que ele responde, gente? Ele pegou a própria oração que Salomão fez e respondeu ele. Olha só que coisa maravilhosa. E Deus não escuta a nossa oração? Escuta, gente, ele pegou a própria oração dele e se agradou. A gente vê que depois que ele orou, o que aconteceu? Fogo caiu do céu, consumiu todo aquele monte de coisa que eles tinham colocado. Gente, era uma quantidade enorme ali que eu não sei dizer, não sou boa de memória, mas era um holocausto gigante, um monte de animais. Ele veio com um poder ali, com fogo, queimou tudo, que os sacerdotes não conseguiam entrar. Pode falar, Pitozinho.
Deus, era muita... Gente, imagina só isso. E o nosso Deus se agradou. Falou, nossa, né? E ele veio com poder, consumiu tudo isso. E era tão forte o poder, amados irmãos, que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Eles se ajoelhavam e colocavam o rosto no chão. Imagina só que maravilhoso. Você sabia que o Senhor aceitou aquilo que você está colocando na presença dEle. Né? Quando você está em adoração, você imagina como? Quando o Senhor responde com fogo sobre a sua vida, você fala, Ele se agradou. Ele está respondendo em mim. Né? Eu dei algo para Ele está me devolvendo em poder, em unção. Isso é maravilhoso. E isso aconteceu aqui. Daí, mais à noite, despediu o povo, todo mundo foi embora. E Deus falou com Salomão. E nesse versículo 2, 2 Crônica 7,14, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se vê que tem muitas características do que Salomão orou para o Senhor. Pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode falar, Fran, mas isso aí era para o povo de Israel, não é para nós. Tem uma tradução, gente, que eu achei maravilhosa. Até escrevi aqui num papelzinho, na linguagem de hoje, que fala assim: então, se o meu povo que pertence somente a mim... Quem é o povo que pertence somente a Ele? Nós. Então essa palavra é para quem? Para nós também, glória a Deus. Se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Glória a Deus. Então nós vamos falar, amados irmãos, sobre as 4 características, as primeiras partes em cima que o Senhor Jesus exige que nós venhamos ter na presença dEle. São coisas que todos nós conhecemos, gente. Ai, Fran, mas nós conhecemos, mas nós não praticamos. Que se nós praticássemos, as coisas que virão depois já estariam acontecendo, né? Então vamos aprender essa manhã. Então, primeira coisa, essa palavra é para mim e para você. Não era só para o povo de Israel. Então, se o povo que chama pelo nome dele sou eu e você, essa palavra é para mim e para você. Lá em 1 Pedro 2, na partezinha ali do 9, na parte A, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Novamente aqui está dizendo, é para nós essa palavra, é para o povo que pertence a Deus. Então é para mim e para você. Então vamos falar sobre as 4 atitudes, né, bem no comecinho ali dos versículos, que são as situações adversas, né, que acontecem. Primeira coisa, nós precisamos se humilhar. Gente, é fácil se humilhar? Humilhar é um ato espontâneo na presença do Senhor. Nós realmente se colocar... Existe humilhação no dia de hoje? Nós temos essa facilidade de se humilhar? Gente, nós não temos. Nem para as pessoas, muito menos para Deus. Então a primeira coisa que Deus pede que nós venhamos fazer na presença dEle, para que as demais coisas venham acontecer. Ah, mas eu estou orando. Gente, muitas vezes nós estamos orando. Mas se nós não se humilhar diante da presença do Senhor, colocar o nosso rosto em pó, né, o Senhor Jesus não vai estar ouvindo a nossa oração. Quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor soberbos, né, nem ajoelhamos, gente. Chegamos de qualquer jeito, mas o Senhor pede, né, passou aqui para Salomão. Primeira coisa, nós precisamos se humilhar. E é tão difícil isso, gente, nos dias de hoje. Né? Vamos ler lá em Tiago 4,6, que fala assim: antes, Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus não resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor Jesus colocou isso primeiro. Gente, uma das atitudes de Salomão, quando ele foi, né, oferecer ali o sacrifício, o que ele fez? Ele era um rei poderoso, ele fez o quê? Se ajoelhou e ergueu as mãos para o céu. Gente, diante de uma multidão, ele não precisava fazer isso, ele é o rei. Mas ele não, a primeira atitude, ele se ajoelhou e ergueu as mãos para o céu. Irmãos, que atitude maravilhosa de nós fazermos, né? Colocar o nosso rosto no chão. Isso eu não falo só para a nossa aparência física. Muitas vezes o nosso interior precisa realmente ser humilde. E reconhecer, Senhor, eu preciso dessa humildade. Eu preciso realmente que o Senhor me coloque no meu lugar. Então a primeira coisa que nós precisamos como povo de Deus é realmente se humilhar na presença do Senhor. Quantas vezes, amados irmãos, nós oramos e nem uma lagrimazinha cai dos nossos olhinhos de arrependimento ali. Nossa, como é difícil. Qual foi a última vez que você chorou se humilhando na presença do Senhor, pedindo misericórdia? Consegue lembrar?
Qual foi? Eu não estou falando na presença da mulher, de com raiva da mulher. Não, na presença do Senhor. Ajoelhou, mas não precisa, o Senhor conhece o meu coração. Amados irmãos, esse é o problema, Ele conhece o seu coração. E será que o seu coração está condizente com essa humildade, né, com esse humilhar que o Senhor Jesus quer de nós? Isso eu não falo de você, estou falando de mim, amados irmãos. Salmo 34, 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Nós precisamos nessa manhã falar: Senhor, eu tenho dificuldade, o Senhor sabe, né? Eu coloco um monte de coisa, um monte de regras na Tua presença. Eu preciso quebrar isso, trazer a humildade ao meu coração. Eu sei que muitos gostam de avivamento. Eu sou uma pessoa que gosta de ler sobre avivamento. Em 1904, se eu não me engano, existiu um avivamento chamado Avivamento de Gales. Alguém já ouviu falar no Avivamento de Gales? Se você não ouviu, leia sobre. Gente, foi um avivamento. Teve descida do Espírito Santo, mas o principal avivamento foi de quebrantamento, de arrependimento de pecado, né? Não existiu tantas curas, tantas coisas, mas foi de pecado. As pessoas chegavam no lugar onde estava acontecendo o avivamento e começavam a pedir perdão umas pelas outras, contar a podridão que estavam fazendo. E isso eram todas as pessoas, eram pessoas de alto nível, de baixo nível. Elas começaram a fazer isso e foi um avivamento de arrependimento. Isso aconteceu em 1904 a 1905, se eu não me engano. Então nós precisamos desse arrependimento, porque a partir desse arrependimento, amados irmãos, que aconteceu ali, a cidade inteira foi varrida por um avivamento. Os bares começaram a fechar, as coisas começaram a acontecer através do arrependimento do povo. E muitas vezes nós estamos pedindo que o Espírito Santo nos encha mais da presença dele, mas se não houver arrependimento, o Espírito Santo não tem como se derramar mais na nossa vida. Então esse é um tempo de nós realmente se arrepender, contar aquilo que nós temos guardado, escondido, que só nós sabemos e Deus sabe, abrir o nosso coração, pedir perdão, arrependimento com lágrimas, arrependimento realmente fazendo o caminho de volta. Esse é o tempo que o Senhor Jesus tem para nós. E depois, a gente está vivendo agora um ano de política, e o político vai mudar, o político não vai mudar nada, gente. É a igreja que vai se posicionar e mudar o mundo espiritual. Quem já ouviu falar do avivamento de Fuji? Gente, se você não é curioso, procure saber. O país era perdido, era a criminalidade, era o corrupto, tudo corrupto. A igreja se uniu, começou a orar, começou a se humilhar, começou a buscar a face dele e mudou. Houve um avivamento ali. As coisas começaram a mudar, todo mundo acordava de madrugada para orar. O presidente, gente, aconteceu um avivamento. E só acontece quando nós reconhecemos que nós tiramos Deus do lugar dele e colocamos outras coisas. Então eu digo para você, não adianta você dizer que presidente ou é direita ou é esquerda. Não, é quem nós temos colocado no centro e é Deus. Deus foi tirado e nós colocamos a política. É importante sim, nós se posicionarmos na política do lado correto, sabemos disso, mas se nós não colocarmos Deus como o centro, presidente nenhum vai mudar o Brasil. Se a nossa postura como igreja não mudar em arrependimento e falar: Senhor, nós colocamos tantos outros deuses no nosso meio, e nós esquecemos que é o Senhor que muda as situações, é o Senhor que levanta, é o Senhor que tira. Então nós precisamos ter sim esse momento de arrependimento como igreja. Amados irmãos, o mundo está como está porque nós como cristãos abandonamos as coisas que eram do Senhor e nos apegamos a tantas outras coisas. Se nós nos analisarmos, nós vemos que nós colocamos tantas coisas no lugar do Senhor, e é para nós essa palavra. A palavra diz aqui no começo que é para quem? Para o meu povo, é para mim e para você. Ele não está falando para o pecador se arrepender que está lá no mundo. Ele está falando para nós que fazemos parte do povo de Deus. É momento de arrependimento. Aonde nós falhamos, aonde nós caímos, aonde nós fraquejamos, quando nós deixamos o primeiro amor, quando nós colocamos coisas no lugar do nosso Deus. É momento de se arrepender, e é eu e você que temos que nos analisar. Ninguém vai chegar para você e dizer o que você tem que mudar. É eu e você que temos que nos arrepender. É cada um. Então, amados irmãos, é uma manhã de arrependimento. E o segundo, orar. Me arrependi, estou arrependido, Senhor. Vou orar agora, eu vou clamar. E é um orar, um orar de expressar dependência do Senhor. Gente, quantas vezes você ora e sai da presença ali e nem lembra mais o que você orou? Você acha que Deus está se importando se nem você lembra o que você orou? Gente, é você se dobrar na presença do Senhor e realmente orar com entendimento racional na hora de orar.
Não seja aquela pessoa que ora, igual aquele versículo, olhou no espelho, você saiu, você nem lembra mais da tua própria imagem. E muitas vezes você não lembra da sua própria oração. Nem lembrava que eu orei. Gente, não é assim. Nós precisamos realmente ser pessoas que oram com propósito. Busca a face do Senhor com propósito, de verdade, com interesse de coração. Gente, ninguém está lá cuidando do teu tempo com Deus. Vou colocar na torre que eu estou orando, mas ninguém sabe. Não, gente. É posição no mundo espiritual. Orar é posicionamento. É se levantar na presença do Senhor. Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar. Não sei o que você precisa. Mas se você não tem orado com intencionalidade na presença do Senhor, muitas vezes você não recebe. Porque você não sabe nem o que você está orando. Daí você reclama que Deus não está fazendo. Mas como nós temos orado, como nós temos buscado a presença do Senhor. Você vem aqui na sexta-feira, fica uma hora, muitas vezes está ali sentado, prestando atenção em outras coisas, prestando atenção no hino, e esquece que você veio ali para buscar a presença do Senhor. Em Tiago 4:8, a partezinha A, ali fala assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Gente, não é Deus que vai vir até mim, esqueça. Ele não vai vir até mim. Se você está esperando Deus descer do seu trono de glória e vir até você, tira o cavalinho da chuva. Ele já mandou o seu filho para morrer na cruz por nós, para que nós não estivéssemos perdidos por toda a eternidade. Agora é eu e você que temos que nos aproximar até Ele. Não espere mais nada. Tudo que poderia ter sido feito já foi feito na cruz do Calvário. Não espere que as coisas vão se adaptar a você. Esqueça. Se você não correr até a presença do Senhor, Ele não vai mais se mexer do trono de glória. Agora Ele vai se mexer para vir buscar um povo separado. Então esse é o momento de nós nos aproximarmos dEle de verdade. Pare de fazer a oraçãozinha michuruca. Faça a oração igual Salomão fez, que mexeu com os céus a ponta do Senhor enviar fogo e consumir o altar. Ore a ponto do Senhor Jesus mostrar onde estão as nossas fraquezas, aonde estão os nossos pecados, porque quanto nós mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que nós precisamos da dependência dEle. Se você não tem notado que você precisa ser dependente dEle, alguma coisa está errado. Se você não tem notado o quanto nós somos pecadores, enquanto eu e você somos pecadores, alguma coisa está errado, porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, nós vemos o que mais? A sujeira. Porque muitas vezes no escuro você não vê nada. Quem lembra lá da mulher que foi procurar a dracma perdida? O que ela fez? Acendeu a luz. Então, se nós não estivermos na luz, nós não vamos ver as coisas erradas que nós estamos fazendo. Porque daí a gente vai mascarar. Não, mas tem fulano que faz pior que eu. Fulano fala... Não, gente, eu e você. Né? O fulano não importa, o fulano vai prestar conta. Porque o pastor... Gente, cada um vai chegar um dia na presença do Senhor e vai prestar conta. Você não vai poder chegar lá e justificar. Senhor, eu não fui tão... Por causa do pastor, por causa do fulano, por causa do irmão que eu não gostava. Gente, quando você chegar na presença do Senhor, o irmão vai prestar conta dele. O seu esposo vai prestar conta dele. O pastor vai prestar conta dele. Então esse é um tempo de nós realmente orar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Senhor, me mostra onde mais eu preciso ser impactado pela Tua presença. Vai fundo, Senhor, escava mesmo, tira para fora. São momentos de nós realmente de se desesperar na presença do Senhor. O mundo está indo de mal a pior, nós somos a resposta. E nós precisamos se manifestar, amados irmãos. Nós precisamos, mas como nós vamos se manifestar com uma vida que não condiz? Nós sempre repetimos, o mundo está cheio de palavras, cheio de tanta coisa, de igreja, tem para todo gosto. Mas o que vai impactar o mundo? É alguém que tem uma palavra, mas que a palavra seja Ele. Não só fala de uma palavra. Amém? E me buscar. Gente, buscar, eu falei de Moisés, eu não lembro, esses tempos eu preguei sobre Moisés. Moisés não queria só experiências com o Senhor. Ele queria a face do Senhor. Ele queria a presença junto com Ele. Talvez nós queremos Deus, mas que Ele se materialize através de bênçãos. E não é esse o Deus que quer caminhar com você. Ele quer que você queira Ele contigo. Intimidade verdadeira. Muitas vezes nós procuramos o que Ele pode nos ofertar.
Mas a presença, não, Senhor, não precisa, deixa que o outro suba no meu lugar, no monte buscar, não, deixa que o outro ore. Não, eu só quero que realmente que o Senhor acerte aqui a minha casa. Não, o Senhor quer que você queira intimidade com Ele, queira a presença. Fala, Senhor, igual Moisés falou, se não for para o Senhor comigo, não me deixe ir, não me deixe sair desse lugar. É isso que Ele quer, que você anseie por essa presença. É isso, buscar Ele, mas ansiar, Senhor, eu preciso que o Senhor fique comigo. Não me deixe sair desse quarto se eu não sentir a Tua presença. Se o Senhor não dizer que o Senhor vai sair comigo nesse dia. É isso que Ele quer, buscar verdadeiramente. Se o Senhor, igual a pastora Thay falou semana passada, se Ele me curar, eu quero Ele. Se Ele não me curar, eu quero Ele. Independente. Mas o que nós temos feito? Se Ele não faz, já não serve mais para mim. Estou decepcionado com a igreja. Gente, você serve a igreja, serve o povo ou serve a Jesus? Enquanto nós estivermos achando que agora eu vou deixar Jesus de cara comigo, não vou mais na igreja. Gente, Ele vai continuar sentado no trono dEle da mesma maneira. Isso não vai mexer com nada na santidade dEle. Mas eu e você, estamos por um fio para não ir para o inferno. Que triste. Mas com Deus, quando você fala, não vou orar, não vou. Você acha que muda alguma coisa para Deus? Nada. Quando a gente reconhece o quão miserável nós somos, o quanto nós precisamos dEle, nós começamos a entender essas coisas. Senhor, eu sei que se eu não for na igreja hoje, o Teu Espírito vai se mover da mesma maneira, a palavra vai acontecer, o louvor vai acontecer, quem vai perder sou eu. Eu não vou na igreja hoje, pastor, que não me mande mensagem. Eu fico pensando, né? Deus deve olhar e falar assim, coitado, né? Você acha que vai mudar o que no meu reino, amadinho? Vai mudar o que para mim? Miserável homem que sou. Gente, eu fico pensando que as pessoas fazem essas coisas e acham que Deus vai se mover lá, coitadinho. Vem aqui, papai, tadinho, estão fazendo mal. Gente, Deus não está nem aí para mim e para você, se nós estamos fazendo pirracinha para não vir na sexta, não vir na terça. Não, gente, nós temos que correr atrás das coisas. Nós temos que ir atrás do Senhor. Não fique achando que Ele vai vir e passar a mãozinha na tua cabeça. Pode ser que o diabo mande um irmão mandar, coitadinho de você. E não acha que é Deus, é o diabo mesmo que usa pessoas para apoiar a sua mimizência. Se existe essa palavra. Então, gente, buscar o Senhor de todo o coração. De verdade. Muitas vezes você acha, ninguém me entende, mas de Deus manda o filho dele para te amparar. Você acha que é Deus? Não. O diabo manda também aquelas pessoas para te mandar mensaginha, se achando que está junto com você. Não, ela está apoiando você a continuar se perdendo. Ame as pessoas que chegam em você de vez em quando te dão uma prensa, porque é essas que querem ver você subindo e estar com o Senhor. Então buscar o Senhor verdadeiramente. Gente, chega, não tem mais tempo. E vai passar esse tempo. Daqui a pouco Jesus está voltando. E você vindo, não vindo, Ele vai vir. E como que você quer estar? Não indo? Imagina. Gente do céu, é muito sério. E se converter dos seus maus caminhos. Gente, arrepender de verdade. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo por ser assim. Eu me arrependo pelas minhas atitudes. Meu Deus, que vergonha. Quantas vezes você já sentiu vergonha por algumas atitudes que se fez antes? E o Espírito Santo começa a trabalhar em você, você se sente envergonhado. Você fala, Senhor, que vergonha, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu falei isso. Se arrependo, Senhor. Se precisar, eu peço perdão, vou lá, falo com a pessoa. Me perdoe, eu não devia ter agido assim. Se precisar, eu me retrato na frente. Isso é se converter, é você ter uma atitude de mudança, de fazer o caminho de volta. Eu estava indo nesse caminho, eu vi que está tudo errado, eu vou voltar. Mas gente, como que eu vou voltar? As pessoas vão pensar o quê? Vão dizer o quê? Que eu estou desviado, vão falar de mim. Gente, o que importa? Eu falei isso na terça-feira. Não importa o que vão pensar de você. O que Deus pensa é o que vale. A salvação, amados irmãos, é muito preciosa para eu perder porque os outros pensam algo ao meu respeito. Gente, imagina, eu cheguei lá no céu e vou falar, Senhor, olha, eu me perdi, porque eu fiquei com medo, o que iam falar de mim? Gente, não parece algo muito banal para eu me perder? Gente, nada pode tirar a salvação de nós. Eu vou voltar sim, eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, eu vou chegar lá na empresa, eu vou falar que eu errei. Mas e se eu não errei, não importa. Eu vou falar que eu errei, eu vou me humilhar, eu quero mudar esse caminho. Eu minto, mas de repente eu lembro que eu não posso mentir. Agora eu vou voltar lá e falar assim, olha, na realidade eu contei essa história e não é verdade. Eu quero me recompor.
Gente, é se converter dos maus caminhos e não fazer mais. Provérbios 28:13 fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Salomão de novo falando, esperto esse menino. Atos 3:19 fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Talvez você está no meio de um caos, quem sabe não é o momento de se arrepender, voltar ao caminho, organizar. Meu Deus, está uma bagunça lá em casa, todo mundo brigando, a vida financeira virada. Quem sabe não é o momento de você parar, fazer uma reflexão, arrumar coisa, se converter de verdade. Gente convencido, tem um monte de gente convencido por aí do Evangelho, mas converter é arrependimento com lágrimas. É se prostrar na presença do Senhor e realmente falar: Senhor, eu errei, mas o Senhor conhece meu coração. Quantas vezes nós falamos só de lábios para um protocolo, só para parecer que está tudo bem. Porque daí vão dizer, né, olha só que boazinha. Não, mas de coração, nós precisamos, isso é para mim e para você, meus amados irmãos. Deus é maravilhoso, mas para que isso, todas essas coisas aqui que o Senhor pediu ali para Salomão e para nós, né? Existe, a partir do momento que nós fazemos essas coisas, algo acontece. O Senhor, nosso Deus, Ele se mexe através das nossas ações. Se eu tenho uma ação, o Senhor tem uma reação. Muitas vezes está esperando Ele dar uma reação, fazer alguma coisa. Não, Ele vai fazer algo a partir do momento que eu faço. Só vai abrir o mar depois que eu pisar. Está esperando o mar abrir paradinho na frente? Abre, abre. Não, pisa no mar, o mar abre. A muralha vai cair nada. Se você não der 7 voltas que é para você dar e gritar, ela não vai cair. Existe ação no mundo espiritual. Então tá, eu já me arrependi. Né, de verdade, Senhor, eu vou me arrepender, eu quero me arrepender. Faz uma listinha, Senhor, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. Gente, quanto mais você for buscando a presença do Senhor, mais as coisas vão acontecendo. Você vai ter que ir anotando: Senhor, eu preciso mudar. Agora está tudo bem essa semana, já está tudo certo, venci essa fase. Não se preocupe, você vai subir de nível. Cada vez que você vence algo, vai apresentando outra coisa. Isso é até Jesus voltar. Não espere, mas agora está tudo certo, então você vai ser arrebatado, glória a Deus. E não vimos mais a fulana andando sobre a terra, porque ela zerou o jogo. Só pode. Então, gente, todos os dias vai se apresentar coisas para nós sermos mudados, se humilhar, se lançar na presença do Senhor e orar, né? E isso é necessário. E nós vemos na palavra como é maravilhoso aquele que se humilha, esse alcança a misericórdia. E daí, depois de tudo isso, se nós, olha, já estou me humilhando, já estou orando, já estou buscando, estou me convertendo, eu sei que não sou perfeita, mas todos os dias eu levanto pela manhã e eu crucifico a minha carne e falo: Senhor, eu não quero mais descer da cruz, me ajuda, Senhor. Daí quando eu piso na bola, isso acontece bastante, né, gente? A gente se arrepende e chora: meu Deus, eu achei que eu tinha vencido e não venci, de volta lá atrás e recomeça. Gente, isso todos os dias é uma luta. Nós vivemos uma batalha aqui nesse mundo. Se você tem vivido sossegado, alguma coisa está errado. Porque é uma batalha, todos os dias existe um inimigo ao nosso derredor, todo o momento tentando nos derrubar. É uma luta. A nossa carne, gente, é a nossa pior inimiga. Todos os dias ela quer que você peque. Então nós precisamos viver isso numa constância. Anote lá: eu preciso me humilhar, eu preciso orar de verdade, com meu coração quebrantado, me colocar. Eu não sei orar, você tem o Espírito Santo que vai te ajudar na oração. Se você não sabe nem o que pedir, você tem o Espírito Santo. Por favor, use essa ferramenta. Eu não acredito, sinto muito, se você não acredita nele, ele vai vir. Quando o Senhor Jesus vier nos buscar, você tem que ter o selo do Espírito Santo. Se você não tiver esse selo, essa passagenzinha, esse ticketzinho, você não vai se encontrar com ele. Então nós precisamos disso. Então as 4 atitudes, né, o Senhor deu uma resposta também. A primeira: então eu ouvirei dos céus. Ele não é um Deus que fica sentadinho lá e quero mais aqui. Não, a partir do momento que eu tenho uma atitude, né, de me humilhar, eu fico imaginando ele no trono, né? Você ali com o coração quebrantado, falando: Senhor, olha só o que eu fiz. Ele fala: tadinho, né, tão criancinha ainda, olha só, errou ali, mas olha o coraçãozinho dele, está arrependido, né? Imagina, pode ser uma bobeira para você. Você está ali arrependido e o Senhor, como a gente é um pai maravilhoso, ele é aquele pai poderoso, ele olha lá do trono e fala assim: não, meu filho, eu estou te ouvindo.
Eu estou aqui, com os meus ouvidos atentos ao que você tem falado nas suas orações. Eu vejo o teu coração. Eu vejo o quanto você tem se arrependido. E também lá em Salmo 34 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus ouve quando há sinceridade. O que é sinceridade? É sincera, sem ficar, ai Senhor, porque Altíssimo Deus, aquelas orações, tudo coisa. Não, gente, sinceridade. Senhor, o Senhor viu que eu errei, eu não queria, o Senhor sabe também, né? Mas olha só, quando eu vi, eu já tinha metido a mão na cara do irmão. O que eu posso fazer? Gente, parece bobeira, mas acontece. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho tentado mudar, mas o Senhor viu que eu menti. Contei para o meu esposo que aquela calça já estava no guarda-roupa. E não é verdade, Senhor, paguei R$400. Gente, parece bobeira? Parece bobeira, gente. Mas é nessas coisinhas que o inimigo vai nos minando. Hoje eu minto da calça, amanhã eu minto uma coisinha ali. O marido já também ali outra. E assim a gente vai indo, quando vê a casa está virada no fuzuê. O inimigo senta bem no meio da casa. Daí você não sabe o que aconteceu. E é essas coisas que nós temos que abrir o coração. Ai, nem vou falar, Deus já sabe. Mas Deus quer ouvir. O teu marido já sabe que você pagou caro na calça, que a calça mas ele queria ouvir da sua boca. Amor, na realidade caí na tentação de novo. É o 50º sapato. Senhor, eu sou uma centopeia, me ajuda. É verdade, gente. A gente tem muitos esses problemas das mulheres, né, nessa parte de comprinhas. A gente sabe que o inimigo age nesse mundo. Você acha que Shopee e Shein veio da onde? Gente, a China tentando dominar nós. Mas é sério, gente. Nós precisamos começar nas pequenas coisas. Mas eu não adulterei, eu não roubei. Não sei, qual é o pecado que tem te afastado do Senhor e tem dado brechas para que o inimigo haja na sua vida. A gente sempre fala, nós não caímos com pedras grandes. Como você vai tropeçar nesse púlpito? Você está vendo o púlpito. Você vai tropeçar muitas vezes no topetinho aqui, nessa beiradinha que está bem escondidinha. E é assim que o inimigo faz. Hoje uma coisinha, outra. Então vamos nos arrepender. Daí o Senhor vai nos ouvir dos céus. Gente, não importa o que você tem feito todos os dias, se ajoelhe, peça perdão. Se na hora que você pecou, o Espírito Santo já te acusa. Não, é coisa da minha cabeça. Não é. Existe sim a consciência, sobre consciência, tudo isso. Mas você tem um amigo, o Espírito Santo, que te ajuda. Né? Então vamos crer. Então tudo isso que eu fiz, a primeira coisa, o Senhor vai me ouvir dos céus. Quando você ore com convicção que Ele está te ouvindo. Não é igual ao seu marido que muitas vezes está falando. Você acha que muitas vezes ele não está te ouvindo. Ele está aham. E você está, então amor, você não acredita que ela falou isso para mim. Absurdo. E ele aham. O que você acha que eu faço? Então amor, não sei. Você acha que ele ouviu? Não ouviu. Deus não é assim. Deus escuta todos os detalhes que você fala. Ele tem interesse que você termine o seu dia e fale, olha pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha Senhor, você sabe Senhor, eu estou tentando, me ajuda, eu preciso. Então Ele vai te ouvir, independente daquilo que você estiver orando a Ele. Agora muitas vezes as nossas orações estão bloqueadas, não passam do teto. E nós precisamos rever. Então eu ouvirei dos céus. Segundo, perdoarei os seus pecados. Salmo 103, 12 diz assim: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, gente, a partir do momento que eu reconheço, que eu me humilho, o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas quando essas coisas acontecem, muitas vezes nós estamos caindo no mesmo pecado. Por que você acha que nós estamos caindo nas mesmas coisas? Porque não houve um verdadeiro arrependimento. Eu só vou praticar de novo aquilo que eu não me arrependi. Porque quando você faz algo e se arrepende, só de pensar, você fala, meu Deus, Jesus, nunca mais eu quero fazer isso. Quando você faz algo que você realmente se arrepende. Agora, quando você não se arrepende, você fala, não dá nada. Depois você pede perdão de novo, e daqui a pouco você já nem liga mais, já virou algo habitual na tua vida. A mentira é uma coisa assim. Hoje é uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, e daqui a pouco já vira algo habitual na sua vida. Que você já é convencido por aquilo que você conta, você mesmo acha que é verdade. Então, nós precisamos, amados irmãos, realmente se arrepender, porque o Senhor só perdoa os pecados que nós verdadeiramente se arrependemos. Mas eu ainda não estou se arrependendo, não estou arrependido. Então busque o Senhor, fala, Senhor, eu quero me arrepender desse pecado. Faça alguma coisa, Senhor, bem grave, que eu tenha vergonha, aversão, e nunca mais peque. Lá em Miqueias 7,19 diz assim: de novo
terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Gente, a partir do momento que ele lançar lá no mar, ninguém mais vai pegar lá. O inimigo de vez em quando quer trazer a memória, mas você fala, não, esse pecado eu já estou liberto. O meu Deus diz lá em Miqueias 7,19, que ele já lançou nas profundezas do mar. Então, se você se arrependeu verdadeiramente, você pode usar a palavra a teu favor. Mas se ainda você pensa nisso, mas se ainda isso te atrai, essa é uma manhã de arrependimento. Fala, Senhor, eu preciso ser perdoado disso. Eu tenho dificuldade. Converse com alguém, isso é algo maravilhoso. Quando você conversa com alguém, abre o coração. O Senhor Jesus te ajuda a ser curado. Talvez tenha uma ferida, uma raiz aí no fundo, que vem lá de trás. Você já traz essa maleta que era do vô, da bisavó, imagina. Veio vindo esse pecado e agora está com você. Você quer passar esse pecado para a sua próxima geração? Olha a responsabilidade nossa. Se tem algo aí que você tem carregado na sua vida, que você não consegue se arrepender, porque só arrependimento verdadeiro consegue o perdão. Então essa é uma manhã que você vai falar, Senhor, eu não quero passar isso para o meu filho, para minha filha. Mas eu não tenho filho. Você também tem pessoas que espiritualmente vão depender de você. O Senhor coloca pessoas, a partir do momento que nós se posicionamos no mundo espiritual, o Senhor aproxima pessoas para andar conosco, que vão necessitar do nosso exemplo, da nossa maneira de ser. Então é uma manhã de arrependimento. Sararei a sua terra. O Senhor quer restaurar, não só a sua casa. O Senhor quer restaurar a sua vida, a sua família, a sua geração. O Senhor quer restaurar o bairro onde você mora, a empresa onde você mora. Amados irmãos, só para você ver como isso é maravilhoso no mundo espiritual, a partir da minha e da tua decisão, muitas coisas mudam, não só agora, mas no futuro. Eu não sei o que você recebeu da tua família. Talvez você recebeu uma mala só com desgraça, só com boletinho para pagar. Não sei. Mas nós podemos oferecer algo diferente para aqueles que virão após nós. Esse é um tempo que a partir do meu arrependimento, do seu arrependimento, daqui uns anos, se Jesus não voltar, Jesus pode voltar hoje, ou igual aconteceu lá no tempo de Gales. Imagina, 1904, 1905, gente, eles jamais imaginavam que existiria 2025, né? Depois teve em 1906, se eu não me engano, Azusa, a Rua Azusa. Se você gosta igual eu, vá pesquisar, né, sobre o avivamento da Rua Azusa. Ali já foi diferente. Um ano depois, o Senhor respondeu com fogo, cura, unção, poder. Mas existiu um arrependimento antes, para depois ele mandar fogo. E muitas vezes nós estamos aqui, batendo na pedra, Senhor, enche mais, eu quero mais. Mas o Senhor fala, não, meu filho, não posso encher mais. Senão o odre explode. Então nós precisamos de arrependimento, para que o Senhor possa mandar algo novo sobre nós, para que nós possamos cumprir esses últimos dias, o que nós temos que fazer sobre essa terra. Mas só um povo totalmente separado, totalmente arrependido. Eu falo que é um povo que está indo num processo de santificação. Não somos santos, amados irmãos, mas estamos num processo de santificação. Todos os dias eu escolho entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. É uma escolha fácil? Não, gente, é muito mais fácil eu escolher o caminho largo, mas a escolha certa vai te levar para um tempo diferenciado na presença do Senhor. Se você tem procurado andar em águas mais profundas, quem sabe o Senhor não quer primeiro que venha ter um arrependimento genuíno da nossa parte, orações verdadeiras na presença dEle, realmente colocarmos o nosso rosto em pó, para que nós possamos ver a transformação não só de uma nação, mas do mundo. O mundo possa ver que em 2026 houve um avivamento não só de arrependimento, mas de fogo, de unção, de poder, que se Jesus não voltar daqui 1000 anos, Senhor, não sei quantos 1000 anos vai faltar, ou se Ele vem já, eles possam ouvir falar de um povo que resolveu em 2026 agir com arrependimento verdadeiro, arrependimento de pecado, abrir o coração, pedir perdão, colocar o rosto em chão, como nós temos falado, para que as coisas aconteçam. Gente, se você quer viver uma vida diferenciada daquilo que você tem vivido, esse é o tempo. Como assim é o tempo, Fran? Nós temos visto, o mundo está em colapso. É terremoto. Gente, nós nunca ouvimos falar tanto disso. Então esse é o momento propício para mim e para você. Ah, mas é por irmão que está lá. Não, essa palavra é para mim e para você que estamos aqui nessa manhã. Gente, momento de arrependimento.
Ah, minha casa não muda. Quem sabe você não tem que colocar o seu rostinho no chão, em arrependimento, oração verdadeira, clamor. Parar de orar aquelas 15 minutinhos, gente. Aumente, avance. Se o que você tem feito não tem resolvido, não tem realmente movido o mundo espiritual, então o que nós temos que fazer? Algo diferente. Faça igual Salomão. Colocou tudo no altar, colocou tudo aquele monte lá de ovelha e tudo. Quem sabe na hora de se fazer uma limpa na tua casa, colocar tudo no altar e botar fogo. E o Senhor vai te responder com fogo, se você pegar tudo aquilo que está aí, ó. Ah, esse eu não largo, esse eu não deixo. Ah, meu dia dá não sei do que, esse é meu isso, meu aquilo. Quem sabe o Senhor não quer que você arrume uma abraçada de tudo que você tem, é meu, não largo, e é isso que eu penso. E pegue tudo, pensamento, sentimento, coloque tudo no altar e fala, Senhor, então pode responder com fogo. Queima tudo. É isso que o Senhor tem esperado de nós. E é eu e você. Isso é individual, cada um. O que será que eu não preciso colocar nesse altar? Não sei, é você e eu que sabemos. Então, nessa manhã, nós vamos orar ao Senhor. Eu acredito, amados irmãos, que todas as vezes que nós escutamos algo do Senhor, da palavra do Senhor, mas o que a Franciele falou, então não fique com o que eu falei, fique só o que eu li na palavra. Já é o suficiente. Já é a palavra, gente, só abrir a palavra e ler, ela já é o suficiente, não precisa ninguém muitas vezes ficar falando. Ela é que muda. Então, através dela é que nós vamos achar os direcionamentos. O que Deus quer de mim? Ai, Senhor, usa um profeta para falar comigo. Gente, abre a palavra. Ele vai falar exatamente aquilo que você precisa. E não vai ter terceirização. Claro, é fácil terceirizar, né? É fácil, muitas vezes, eu querer que alguém fale comigo. Não. Abre a tua palavra, vai para o teu quarto. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim para esse tempo. O que o Senhor quer falar comigo? Mas talvez você vai sair daqui, vai abrir a palavra só domingo que vem. Ou talvez nem vai abrir, porque nem trouxe hoje. Deus não fala com quem leva as coisas dele levianamente. Não espere que Deus vai descer com poder sobre a sua vida com 15 minutos de oração. Não espere. Existe um preço a ser pago. Ele já fez o que tinha para fazer. Repito, quando você achar que você é o último biscoito do pacote, esqueça, você não é o último biscoito do pacote. Se você não se dá os seus pulinhos nesses últimos dias, você fica para trás. As pessoas vão viver, muitas vezes você vê pessoas vivendo coisas extraordinárias. Você não sabe por quê. Você não sabe como é a vida dela. E você quer aquilo, só que você não sabe o que ela faz para viver aquilo. Então, essa é uma manhã em que eu e você, diante de um Deus poderoso, que está sentado num trono glorioso, Ele não se mexe. Você acha que uma ruguinha aparece lá quando... Não, gente, não se preocupe. É eu e você que é o momento de nós nos descabelarmos, gritarmos. Gente, sempre que eu estou desesperada, eu lembro do cego. Filho de Davi, tem compaixão. Gente, esse cego para mim é um marco. Ele faz exatamente o que nós precisamos nesses dias. De desespero. De desespero. Gente, eu posso estar lá na minha casa e daqui 5 minutos realmente ruir as paredezinhas do meu apartamento de bloquinho de papel. E nunca mais. Não dá mais tempo de voltar. Fran, você sempre é dramática. Gente, a salvação tem que ser dramático. A gente precisa nesses últimos dias realmente de desespero com a gente mesmo. Não existe mais tempo. Não vai ter volta, não vai ter limbo, não vai ter purgatório. Você já sabe disso. Se você passar dessa para melhor, se fosse agora, como seria? Não é para assustar, é para conscientizar. Não existe, vou voltar amanhã, depois eu vou. Para nós não existe, a nossa vida é muito falível, né? Eu posso estar aqui agora, daqui a pouco, uma veinha, igual o pai fala, fechou uma veinha aqui, adeus. Eu quero pedir perdão para o pai, eu quero... Mãe, não tem gente voltar. O rico e o Lázaro, deixa eu voltar lá para avisar os parentes. Agora é o momento de você avisar os parentes. Agora é o momento de você levar a palavra. Agora é o momento de você conscientizar as pessoas que Jesus está voltando. E você também, e a mim também. Igual eu disse, não estou aqui para falar para você. Primeiro, se eu não me conscientizar e eu não buscar a presença do Senhor, eu não querer mais dele, ninguém vai fazer isso para mim. Nem uma mãozinha na minha cabeça vai mudar a minha vida, gente. Se eu não me despertar, levantar de manhã, me colocar na presença do Senhor, ler a palavra, orar pela minha casa, ninguém vai lembrar de mim durante o dia. Ninguém, muitas vezes, nem quer saber o que você está passando. Daí você está aí no canto, Senhor, ninguém lembra de mim. E ninguém tem que lembrar de você. É eu e você. Eu estou na minha luta, você está na sua luta, cada um na sua luta. Se alguém mandar uma mensagem para você, como você, glória a Deus, mandou. E se não mandar, você continua lutando. Porque é você e Deus, é individual. Pare de esperar que as pessoas façam algo por você.
Ninguém vai fazer nada. A igreja não tem mais amor. Irmãos, não tem nada a ver, é você e Deus. Se a igreja te abraça, glória a Deus. Se a igreja não te abraça, glória a Deus. Quem tinha que morrer por você já morreu, é Jesus. Ninguém mais vai morrer por você, nem o seu marido amado, nem só o seu filho. A primeira oportunidade, eu estava até conversando com a irmã Roseli, ele te abandona lá no asilo e nunca mais vem te ver. Esse amadinho que você enche de perfume e tudo mais. E não é obrigação dele também. É meu e você. Então não espere que ninguém faça nada para você. Se alguém chegar e falar, você, a igreja não tem mais amor, fala assim, amado, quem tinha que te amar era Jesus, te amou. Se alguém te amar, glória a Deus pela vida dele, que ele está te amando, que isso é um mandamento. Mas se ele não te amar, é ele Deus. Chega! Quando nós entendemos isso, nós servimos a Deus por quem Ele é, pela presença dEle. Se me deu oi, tá glória a Deus. Se não me deu, é glória a Deus. Ele não me leva para o céu. Agora, a partir do momento que Ele parar de falar comigo, daí eu tenho que entrar em desespero. A partir do momento que a presença do Espírito Santo não for real em mim, eu me desespero. Mas se alguém não me dá oi, não me cumprimenta, não me liga, não interessa. Se me liga, glória a Deus. Se não me liga, glória a Deus. Mas se a relação entre eu e ele cortar, daí acabou, amados irmãos. Então é tempo da igreja acordar. Igreja fraquinha não vai andar sobre essa terra. Vai ser uma igreja poderosa, uma igreja que olha para cima, que marcha com comida, sem comida, com água, sem água, que se arrepende, pede perdão, esfrega o rostinho no chão. É esse povo que o Senhor Jesus vai derramar poder, unção, ousadia, libertação, cura. É esse povo. E se você quer ser esse povo, você vai levantar essa manhã e vai se posicionar no mundo espiritual. Se você entendeu o que tem acontecido nesses últimos dias, você vai ficar de pé aí no seu lugar. E não é teu esposo, e não é você e aquele que está no trono, sentado, que não se mexe, não olha para o lado nem para a esquerda, mas está com os olhos fixos sobre a terra. E a qualquer momento ele vai voltar. Ele virá buscar uma igreja cheia, uma igreja curada, uma igreja que entendeu o propósito, uma igreja que não se vende por bênçãos, uma igreja que adora. Ora.